Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, o apóstolo Paulo faz uma defesa de Cristo. Ele nos dá uma cristologia, que é um estudo da pessoa de Jesus. Está em Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Quando nós olhamos esse texto, a gente vê que muitos cristãos, eles têm um Cristo muito pequeno. E esse Cristo muito pequeno é incapaz de satisfazer as suas aspirações espirituais. Por isso, eles estão sempre buscando experiências religiosas inovadoras e caem nas mãos de mestres enganadores e de muita gente picareta por aí. E foi o que aconteceu em Colossos. Ali em Colossos, aquela igreja, eles ouviram de Cristo, receberam a Cristo, mas não se aprofundaram em Cristo. Por isso, eles estavam passando de Cristo para outro evangelho. E nesse texto, Cristo aparece como, primeiro, ele é a imagem do Deus invisível. Deus não era conhecido visivelmente até Jesus. No Velho Testamento, as pessoas nunca imaginavam e não sabiam como era Deus. E mais, por isso, um dos mandamentos dizia que não se devia fazer imagem de escultura, porque eles não sabiam como era Deus. E uma pergunta lá do Velho Testamento era a seguinte: como é Deus? E a resposta veio no Novo Testamento: Deus é como Jesus. Como é Deus? Como Jesus. E hoje, muitas vezes as pessoas perguntam como é Jesus. Nós precisamos ter coerência e sabedoria para dizer: Cristo é como eu pareço com Jesus. Cristo é também o primogênito da criação. Ele não foi criado, ele é anterior a tudo. Ou seja, ele sustenta o universo. Muitas vezes, quando lemos essa palavra primogênito da criação, achamos que ele foi criado. Não, Cristo não foi criado, ele já existia. Ele é também o cabeça da igreja. Ele fundou a igreja, ele morreu pela igreja e ele ensinou a igreja. Ele diz para Pedro, lá em Mateus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é dele. Gosto muito de uma frase do meu amigo, pastor Domingos, que diz que o dono da igreja tem marcas e cravos na mão. O cabeça da igreja é Jesus. Mas Jesus é também o primogênito da ressurreição. Ele ressuscitou primeiro. E como ele, nós também ressuscitaremos. Houveram outras ressurreições da Bíblia. Elias ressuscitou o filho da viúva. Nós vemos que Jesus ressuscitou a Lázaro e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas todos eles morreram. Jesus é o único que ressuscitou e vive eternamente. E como ele, nós também ressuscitaremos. Jesus, além disso, além dessa ressurreição, Jesus é a plenitude, toda a plenitude de Deus está em Jesus. O seu Espírito, o seu amor, a sua justiça, a sua soberania e o seu poder. Tudo isso está em Cristo Jesus, o Deus homem. E Jesus é o reconciliador universal. Cristo é tudo em todos. Por isso, que o nosso Cristo seja grande o suficiente para nós não precisarmos de nenhum engodo, que nós não precisamos de nada para nos dar segurança e nos dar paz. Nós temos a segurança de Cristo, isso é tudo. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fiquem em paz.